2023, sem dúvidas, foi e está sendo um dos anos mais proféticos da história. Esse ano de 2023, eu nunca vi um ano igual a esse. Nunca vi um ano com tantas catástrofes que estão acontecendo. Olha, fogo em tudo quanto é lugar. No Canadá, no Havaí, gente, coisa de louco, entendeu? Incêndios na Europa, falei do Canadá já, né? Terremotos em tudo quanto é lugar, cara. Enchentes aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós tivemos o que eles estão chamando de a maior catástrofe ecológica de todos os tempos no Brasil. Então, assim, nós estamos tendo, assim, muitos sinais que estão acontecendo e todos ao mesmo tempo. Sempre houve esses sinais. Algumas vezes tinham mais uns do que outros. Agora tá tudo acontecendo junto. Então, tá chegando a hora. Você não pode dizer exatamente quando, porque Jesus proibiu, ninguém sabe o dia e a hora. Mas ele disse que era para você observar os tempos e as estações. Então, a profecia começou a se cumprir. As profecias começaram a dar sinal, sem contar as outras do ponto de vista geopolítico. Muita gente dava risada, dizendo, impossível, isso nunca vai acontecer. E Deus fala, esse é o meu povo, e eu vou revivê-los. Conflitos ao redor do mundo, queimadas, desastres naturais, sinais nos céus e o ano mais quente da história do nosso planeta. Mas o que está por trás disso? Estamos no início do fim? Ao olharmos para a história da nossa civilização, vemos que as religiões estão sempre presentes na nossa sociedade, desde o início. Muitas são as diferentes crenças, mas existe uma crença em comum que as religiões concordam, que é o fim dos tempos, sendo a mais conhecida profecia a volta de Cristo. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Marcos capítulo 13, versículo 24 e 27. Já a profecia judaica do Antigo Testamento diz sobre a vinda do Messias pela primeira vez, diferente do cristianismo que crê que Jesus é o Messias e já veio ao mundo, subiu aos céus e voltará em glória. Para os judeus o Messias ainda virá pela primeira vez para estabelecer o reino eterno. E tem outras inúmeras religiões que creem o fim dos tempos de maneiras diferentes. Mas a pergunta que fica diante de tantos acontecimentos é: estamos de fato a caminho do fim do mundo? Desde o início do universo, o nosso planeta já passou por coisas piores do que hoje. Porém, o intervalo em que esses acontecimentos aconteciam eram muito maiores. Centenas de anos separavam grandes conflitos mundiais e desastres naturais em tempos e tempos. No entanto, quanto mais o tempo passa, mais esses acontecimentos desastrosos acontecem com mais frequência. No período de 4 anos, apenas passamos por pandemia mundial, guerras que causam e impactam em todo o mundo, furacões, terremotos, queimadas em vários países. O nível de criminalidade disparou em todo o mundo. Os níveis de ansiedade e depressão são os mais altos da história. Crise migratória mundial, risco de ataque nuclear, tudo isso em menos de 4 anos. Isso realmente é preocupante. Além de muitos associarem o que vem acontecendo com a vinda do anticristo, dizem que é o Papa, Emmanuel Macron, Donald Trump. Fato é que ninguém sabe, mas ao analisarmos da perspectiva cristã, algo curioso acontece, pois as profecias se encaixam perfeitamente com o que o mundo vem testemunhando. Um fato bastante intrigante é que muitos podem dizer que o que vem acontecendo no mundo não é pior do que já aconteceu antigamente, e isso não é um sinal do final dos tempos, e esse argumento é válido, porém, esqueceram de se atentar a um detalhe profético que em Daniel 11:24 vai dizer: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Antigamente, a ciência não era nem perto do que é hoje. Cada vez mais as inteligências artificiais estão dominando nosso mundo, substituindo os nossos empregos. A cada ano, a tecnologia e a ciência evoluem de forma impressionante. Nossos celulares têm mais tecnologia do que a Apollo 11, a espaçonave que levou o homem pela primeira vez à Lua.
Além dessa profecia de Daniel, há inúmeras outras, como a profecia da novilha vermelha, que há mais de 2000 anos não nascia uma novilha pura e totalmente vermelha. Então, em 2018, nasceu e ela era perfeita para cumprir a profecia judaica, que diz: ao nascer uma novilha pura e vermelha é sinal para construir o terceiro templo, pois o Messias já está vindo. Então, os judeus declararam: é hora de construir o terceiro templo. Porém, para o cristianismo, a profecia é vista de outra forma, a de que quem sentar no trono do terceiro templo e ser adorado será o anticristo, que terá uma capacidade nunca antes vista em enganar, fazer maravilhas que impressionarão até os escolhidos de Deus. Ele também fará acordos de paz e conseguirá controlar o mundo. E depois de 2000 anos a profecia judaica se cumpre, e isso é um sinal claro para o cristianismo de que o início das dores do fim se aproxima. Israel é conhecido por vários países, cristão como o relógio do mundo. O que acontece em Israel tem ligação direta com o fim dos tempos. Jerusalém, que fica em Israel, é uma terra sagrada para 3 religiões diferentes: o cristianismo, judaísmo e islamismo. Nesse momento em que esse vídeo é feito, Israel está sendo atacado covardemente por Hamas, e muitas são as vítimas inocentes que perderam suas vidas. Esse é o pior ataque em 50 anos em Israel. Com Israel dizendo: o inimigo pagará o preço sem precedentes na história. Israel é descrita pela Bíblia e pela Torá, livro judaico, que é o Antigo Testamento, como terra sagrada de Deus, povo sagrado de Deus, Deus de Israel. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, os que estiverem na cidade afastem-se dela, e os que estiverem fora da cidade, nela nem entrem. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá grande angústia na terra e ira contra este povo. Serão abatidos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos até que se complete o tempo marcado para eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Lucas 21, 20, 28. Nos 2 livros sagrados, a palavra é inabalável sobre o que acontece com quem fazem mal ao seu povo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1,18. Outra guerra está acontecendo na Ucrânia nesse momento também, diante de tantos acontecimentos em um curto período de tempo. Isso deixa claro a escalada nas tensões mundiais ano após ano. Todos os anos o número de adeptos ao sobrevivencialismo crescem, pessoas se preparando para o pior. Fato é que, sendo o fim dos tempos ou não, o mundo é instável, e quanto mais preparado você estiver, mais são as chances de que você esteja protegido. Lembre-se sempre dessa passagem bíblica: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 31:8. Portanto, fique em paz. A fé e a esperança são elementos poderosos para que a vida seja melhor. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas possam saber o que de fato está acontecendo com o nosso planeta, e que se preparem para todos os cenários possíveis e busquem ao Senhor enquanto é tempo. Comente abaixo o que você acha de tudo isso e assista também outros conteúdos como esse aqui no canal.